Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menor rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, quando Gilvan perguntou se eu podia fazer uma partilha sobre o Evangelho de hoje e falar também um pouquinho sobre a Bíblia, já que estamos aqui por ocasião do último dia de setembro, o dia 30 de setembro, encerrando o mês da Bíblia, o mês que a Igreja do Brasil, quando diz a Igreja do Brasil, é a CNBB, instituiu como o mês da Bíblia, o mês onde nós católicos somos motivados pela Igreja a lermos um livro, dedicarmos um pouco mais de atenção a um livro bíblico. E esse ano, qual foi o livro que foi lido? Carta de São Paulo aos Gálatas. Um livro curtinho, de 6 capítulos, mas que nos ensina muito, que nos fala muito. Então, também nós não podemos deixar de falar um pouco sobre São Jerônimo, que hoje é celebrado a sua memória, São Jerônimo, que é mais conhecido por ser aquele que o Papa São Damaso escolheu e deu a ele o encargo de traduzir a Bíblia. São Jerônimo, jovem, perdeu seus pais, se tornou órfão, recebeu uma boa herança dos pais e quis dedicar-se ao estudo. Então foi a Roma para estudar, e estando em Roma visitou as catatumbas, porque as catacumbas antigamente eram grandes, eram como que, vamos dizer assim, grandes cavernas, e ali dentro existiam algumas capelas que tinham sido erguidas pelos primeiros cristãos, ali por volta do ano 340 ao ano 400, 400 e alguma coisa, o tempo que São Jerônimo viveu. Então, São Jerônimo, visitando essas capelas, ele começou a ver algumas escrituras, algumas coisas escritas nessas capelas, nas paredes dessas capelas, na linguagem original da Bíblia, no grego, no hebraico e no aramaico. Então ele dedicou-se a estudar essas 3 línguas para compreender melhor a Sagrada Escritura.
e estudando as 3 línguas e conhecia muito bem o latim, o Papa São Damaso encarregou São Jerônimo de traduzir a Bíblia. Segundo a tradição, ele passou aproximadamente 15 anos fazendo esse trabalho minucioso, um trabalho de traduzir a Bíblia para a língua latina, para o latim, a língua que era a língua oficial da igreja no início do cristianismo. E fazendo isso, São Jerônimo, ao traduzir a Bíblia, essa Bíblia foi chamada de Vulgata. É a Bíblia que nós temos em mão hoje, Nós católicos temos essa Bíblia em mão, que é a Bíblia traduzida por São Jerônimo e é chamada de Vulgata. Essa Bíblia ela possui 46 livros do Antigo Testamento, livros estes que já eram usados por Jesus e pelos apóstolos, que eram chamados os livros do cânon de Alexandria, uma cidade chamada Alexandria. Ali foi feita uma reunião e dessa reunião se formou o cânon de Alexandria, que tinha 46 livros do Antigo Testamento. E Jesus usava esse Antigo Testamento, que ainda não existia o Novo Testamento. Jesus usava esse livro, tanto é que quando ele chega na sinagoga e ele lê aquela passagem do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, e ele me enviou para anunciar a boa nova aos cativos, e assim vai dizendo. E Jesus disse: hoje se cumpriu no meio de vós esta palavra da Escritura. Jesus estava falando do livro do profeta Isaías, que estava também dentro dessa lista de 46 livros do Antigo Testamento. Até aí só existia o Antigo Testamento. São Damaso, por ocasião de pedir para que São Jerônimo traduzisse a Bíblia, ele também resolveu, no início, antes mesmo desse pedido de tradução, ele resolveu definir quais seriam os livros inspirados do Novo Testamento, que já estava ali praticamente quase todo decidido. Então existiam muitos bispos na igreja que queriam colocar inúmeros outros livros que não estão na Bíblia que a gente conhece hoje. Por exemplo, a Bíblia tem primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, e existia uma terceira carta aos Coríntios de São Paulo, que no caso seria a primeira, a primeira carta, que se perdeu. Mas existiam alguns livros chamados livros apócrifos, e alguns bispos queriam colocar, alguns padres queriam colocar esses livros, e a Bíblia ia ficar imensa. Mas também existiam outros bispos que queriam tirar um monte de livro, queria tirar os evangelhos, deixar só o evangelho de Lucas, queria tirar o livro do Apocalipse, queria tirar a carta aos Hebreus, queria tirar a carta de São Tiago, inúmeros livros que queriam que fossem retirados. Então foi feito alguns concílios, um concílio sinodal em Roma, no ano, deixa eu pegar aqui que eu anotei, no ano 382, também no norte da África, numa cidade chamada Hipona, aonde Santo Agostinho de Hipona viveu, por volta do ano 393, também foi feita uma reunião para decidir quais eram os livros inspirados. E também um concílio em Cartago, por volta do ano 397, e outro concílio de novo em Cartago, por volta do ano 419. E aí, esses concílios sinodais que tiveram, foram concílios para decidir quais seriam os livros que eram chamados de expirados, que tinham sido inspirados por Deus. E a igreja, nessas reuniões, nessas discussões, nesses debates sobre quais seriam os livros inspirados, formou uma lista, E essa lista tinha 27 livros. Esses 27 livros que nós conhecemos do Novo Testamento.
Os 4 evangelhos, o Atos dos Apóstolos, a carta aos Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, carta aos Efésios, carta aos Gálatas e assim sucessivamente até o livro do Apocalipse. E daí se pediu a opinião também, de Santo Agostinho. O que é que ele achava dessa lista dos livros? E ele disse: eu não acreditaria na autoridade, na autenticidade dos livros evangélicos se a Igreja Católica não me desse essa, vamos dizer assim, garantia. Por quê? Porque foi a Igreja que definiu. E assim a gente consegue compreender como foi formada a Bíblia. 46 livros do Antigo Testamento que Jesus e os apóstolos usaram, e depois 27 livros que foi muito disputado, muito debatido. Mas o que foi que o irmão Gilvan rezava aqui, se eu não estou enganado, no quarto mistério de hoje, pedindo que o Espírito Santo assistisse, e Jesus havia prometido que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus garantiu que estaria com a igreja, Jesus garantiu que estaria com os apóstolos, Jesus garantiu que estaria com aqueles que iriam vir depois dos apóstolos, os seus sucessores, os bispos. E com essa garantia Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Jesus disse a São Pedro: o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. E São Damaso, que foi um sucessor de Pedro, como o Papa Francisco é hoje, São Damaso, quando viu a lista dos 27 livros que tinham sido ali escolhidos naqueles concílios, naquelas reuniões, São Damaso bate o martelo dizendo: são esses os livros inspirados, são esses os livros inspirados. Mas até aí não era dogma. E não sendo dogma, existiam algumas pessoas que não acreditavam na autoridade de alguns livros da Bíblia. E não acreditando, foi se criando debates, inúmeros debates sobre isso. Mas a igreja só veio definir como dogma, é dogma de fé, é verdade de fé nossa, que a Bíblia tem 73 livros. Se a gente não crer nisso, a gente está até entrando em pecado, porque quando a igreja define um dogma com a autoridade que Cristo deu a São Pedro, e na pessoa do Papa atual que definiu o dogma, como foi o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da maternidade divina, o dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus, o dogma da virgindade perpétua de Maria, o dogma da Santíssima Trindade, o dogma que a igreja é infalível, o dogma da infalibilidade papal, que o Papa nunca erra quando ele fala sobre fé e moral. Ele pode até dar algum palpite sobre política, sobre qualquer outro tema, e de repente alguém dizer: eu não concordo com o que o Papa disse. Mas quando ele se senta na cadeira de Pedro e declara um dogma, se um católico disser eu não acredito, deixou de ser católico. Porque é dogma da igreja, é dogma de que o Papa jamais errará, se tratando de fé e de moral. Aí alguém pode dizer: mas ele é pecador. Ele é pecador, mas quando ele for falar sobre fé e moral, ele será infalível. Por quê? Porque ele será assistido pelo Espírito Santo. E foi esse mesmo Espírito que Jesus, quando ressuscitou, entrou aonde os apóstolos estavam e disse: recebei sobre vós o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus, é Ele que está na igreja, é Ele que é a alma da igreja. O que é a alma de um corpo? É o que dá vida ao corpo. São Tiago diz assim: a fé sem obra é igual a um corpo sem alma, é morto. Então, se o Espírito Santo é a alma da igreja, a igreja não tem como errar. Não tem como errar.
Porque se eu acreditar que ela erra, eu estou dizendo que o Espírito Santo erra. Está entendendo, meus irmãos? Então, quando São Damaso decidiu debater, ou melhor, bateu o martelo dizendo: os livros inspirados são 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, que no total dá 73 livros. Esses são os livros inspirados. São esses livros que formam a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Porém, meus irmãos, muitas vezes a gente pensa que a igreja nasceu a partir da Bíblia. Mas não, o Evangelho de hoje vem mostrar para nós que a Bíblia nasceu da igreja. Quem veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? A igreja. Veja que aqui, quando Jesus envia os apóstolos para a missão, envia os 72 discípulos para anunciar o Evangelho. Que Evangelho? Aquilo que Jesus ensinou de viva voz. Se você estudar a história, Jesus não escreveu nada, absolutamente nada, a não ser alguns riscos no chão quando queriam apedrejar aquela prostituta, e diz que ele escrevia no chão. Alguns estudiosos, supondo, disseram que Jesus escrevia ali a lista dos pecados daqueles que estavam querendo apedrejar aquela mulher, não como acusação, mas como se fosse um sinal de dizer: olha, faz um exame da tua consciência, por que tu estás querendo acusar ela? Aí ele, quando termina de escrever, ele diz: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra, todos foram embora. Então veja, Jesus não escreveu nada. Os apóstolos que Jesus enviou para evangelizar também não escreveram nada, a não ser lá por volta do ano 51. Veja, Jesus morreu no ano 33, e o primeiro escrito falando sobre Jesus foi escrito no ano 51, que é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. No ano 51. Então veja, do ano 33 ao ano 51, a gente já tem aí quantos anos? 18 anos sem nada ser escrito, mas o Evangelho estava sendo anunciado. São João escreveu o Evangelho dele por volta do ano 90, mais para frente um pouco, né? São João ali bem velhinho na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse. A carta que a igreja pediu que a gente lesse, rezasse e estudasse esse mês de setembro é a carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo foi à Galácia, edificou um monte de igrejas, e essas igrejas são comunidades, como a Capela da Bela Vista, a Capela do Loteamento, a Capela Bom Jesus, Capela São João e São Paulo, Capela Santa Teresinha, ou seja, comunidades que São Paulo edificou na Galácia. E depois começou a acontecer um problema nessas igrejas que ele tinha edificado. Tinha chegado alguns que diziam que aquele pagão, aquele estrangeiro, aquele que não era hebreu, que não era judeu, que se convertesse a Jesus, teria que ser circuncidado, fazer a circuncisão, que foi a antiga aliança que o Senhor fez com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17. E o apóstolo Paulo disse: olha, não é necessário circuncidar mais ninguém, porque a nossa salvação não é pela observância dos costumes judaicos, mas é pela fé em Jesus. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Então não precisa mais se circuncidar. A verdadeira circuncisão, ele dizia, não é mais no corpo. Porque o que era a circuncisão? O menino, inclusive Jesus, João Batista, com 8 dias de nascido, era apresentado no templo e era feito como que uma cirurgia de firmose. Puxava-se aquela pele do prepúcio do homem, do menino, e cortava aquela pele e formava um círculo, por isso chama circuncisão. E aquela pele que era cortada do órgão masculino
que formava uma aliança. Era a aliança que Deus tinha instituído a Abraão, que dizia a Abraão: a partir de hoje, todo menino que nascer na tua casa, seja teu filho, filho de um escravo, filho de um estrangeiro que está passando por aí, tem que ser circuncidado para fazer parte do povo de Deus. Então começaram a dizer assim naquelas igrejas da Galácia: olha, quem é estrangeiro, quem é pagão, quem é gentil, tem que fazer a circuncisão. Aí Paulo começa a perceber que muitos daquelas igrejas começaram a querer aderir esses costumes, queriam se deixar circuncidar, porque queriam aceitar a Jesus e achava que aqueles judaizantes que diziam que era preciso fazer isso estavam corretos. E se você não leu a carta aos Gálatas, é bom que você leia para você compreender. Ficou aquela guerra e São Paulo dizia assim: olha, ele chega a dizer uma palavra que é dura. Às vezes quando a gente fala palavras duras, às vezes as pessoas não gostam muito, mas São Paulo chegou a dizer uma palavra dura com os Gálatas. São Paulo disse assim: ó insensatos Gálatas, como vocês deixaram ser persuadidos tão facilmente e abandonaram o evangelho que eu anunciei e voltaram a um evangelho que não foi anunciado por nós, nem por mim, nem pelos apóstolos. E ele dizia: se chegar alguém, mesmo que seja do meio dos apóstolos, que anuncie um evangelho diferente do que nós anunciamos, mesmo que seja um anjo descido do céu, seja maldito aquele que anunciar o evangelho e esse evangelho. Pode ler isso, está no primeiro capítulo da carta aos Gálatas. E São Paulo é duro, dizendo: vocês começaram na graça, vocês começaram pela fé e agora estão voltando para a carne, porque queria fazer aquilo que os fariseus o tempo todo faziam com Jesus. Olha, teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, teus discípulos não estão guardando o sábado, teus discípulos estão fazendo isso ou aquilo que não é permitido fazer no sábado. E Jesus sempre debatendo com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos. Por quê? Porque eles achavam que observar aqueles preceitos judaicos salvava, mas não salva. A lei pela lei não salva. Paulo chega a dizer assim aos romanos: olha, a lei, a letra mata, mas é o Espírito Santo que vivifica. Por quê? São Jerônimo disse assim: olha, quem despreza a Bíblia está desprezando Deus. Aí você pode dizer: Denis, ninguém despreza a Bíblia. Quantos de nós não desprezamos a Bíblia? Quantos de nós, talvez agora a gente já despertou, né? Mas quantos de nós na nossa casa a Bíblia só ficava aberta no Salmo 91 ou 90, dependendo da tradução bíblica, ficava ali aberta, aquela página era amarela. Se você olhar essas outras páginas, tudo branquinha, porque a gente não lia. E São Jerônimo diz: quem despreza a Bíblia, ou seja, quem deixa a Bíblia dentro da gaveta ou aberta ali no Salmo 90, como se fosse um amuleto, está desprezando o próprio Deus. E ele diz: mas quem dá atenção à Bíblia, quem dá atenção à Sagrada Escritura, está dando atenção a Deus. E São Jerônimo diz assim: quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Veja que lindo, veja que coisa linda. Quando nós rezamos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Concluindo agora, todo mundo que acompanha o Padre Reginaldo Manzotti, né, ele faz sempre a leitura orante. Eu acho que já deve ter escutado inúmeros testemunhos de pessoas que dizem: padre, eu não lia a Bíblia, eu não tinha costume de ler a Bíblia, mas hoje,
nesse salmo, nesse trechinho aqui que o Senhor leu, da carta do Atos dos Apóstolos, do Evangelho, esse trechinho que o Senhor leu, mudou a minha vida. E eu vi até uma mulher que era prostituta mesmo, ela deu um testemunho na rádio, era prostituta, vendia mesmo o corpo, ganhava a vida se prostituindo. E ela disse que uma vez em casa, totalmente assim, alheia a Deus, na internet encontrou um vídeo do Experiência de Deus do Padre Reginaldo Manzotti, e ali ele leu um trecho da Bíblia, e aquele trecho da Bíblia tocou o coração daquela mulher, e aquela mulher se decidiu nunca mais voltar àquela vida velha. Eu não lembro agora qual foi o texto, mas ela leu. E você, se você escuta o Padre Manzotti, eu acredito e tenho certeza que você já ouviu inúmeros testemunhos desses, de pessoas que ouviram um trechinho do Evangelho, um trechinho da carta, um trechinho do Atos dos Apóstolos, ou qualquer outro livro que ele esteja lendo, e mudou de vida. Mudou de vida por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra o mais profundo do nosso ser e nos faz mudar de vida. É por isso que o Evangelho de hoje, Jesus disse aos seus enviados, os 72 discípulos: olha, quando vocês entrarem numa casa, se aquela casa aceitar a paz repousará sobre ele, e vocês fiquem naquela casa, comam de tudo, mas porém digam para eles: o reino de Deus chegou para vós. Agora, se aquela casa rejeitar a paz, rejeitar vocês, saiam da cidade, peguem a sandália, batam a sandália uma na outra, para que até a poeira daquela cidade caia. E esse batido da sandália era um sinal de protesto para dizer: nós não queremos nem o pó, nem a poeira da terra de vocês. Veja que é palavra pesada que Jesus ensina. E Jesus disse: mas mesmo assim, quando vocês baterem a sandália, vocês digam: o reino de Deus chegou para vós. E Jesus, quando terminava as parábolas dele, Jesus sempre dizia: quem tiver ouvido, ouça. O livro do Apocalipse, quando Jesus revelava a João, porque o livro do Apocalipse foi diferente. Os profetas ouviam a voz de Deus e falava ao povo. O Evangelho de São João foi transportado em espírito para o céu, e ele via as coisas, e ele escrevia. E Jesus dizia: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. E toda vez que ele escrevia, aí ele dizia: quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eram 7 igrejas na Ásia que São João escrevia. 7 igrejas, volto a dizer, 7 comunidades. Não eram igrejas, eram 7 comunidades. Tá certo, gente? Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo, que nós possamos pedir a São Jerônimo, a sua intercessão, para que a gente, por misericórdia de Deus, por graça de Deus, possamos dedicar um pouco mais de tempo à leitura do Evangelho, à leitura da Sagrada Escritura, à leitura da Bíblia, porque somente assim nós seremos instruídos. O mundo, outro dia, agora há pouco, aí eu coloquei até no meu Facebook, eu dizia: ou o mundo está de cabeça para baixo, ou eu sou de outro mundo. Porque não é possível tanta barbaridade, tanto absurdo que nós estamos vendo, e a gente olhar e dizer: não é normal. Não tem como ser normal. São coisas terríveis que estão acontecendo, e se a gente começar a se acostumar com isso, a gente vai deixar Deus de lado e vai se acostumar com essas coisas e viver como o mundo está vivendo, São Paulo disse, porque falando da carta aos Gálatas, ele disse aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, ele disse: eu fui crucificado com Cristo, a minha vida na carne eu a vivo para Cristo. E ele diz: porque já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu agradeço ao nosso irmão